Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um debate virtual pela TV Alerj. No programa de hoje, eu vou conversar com a doutora Cristiane Fófano, que além de ser especialista e mestre em saúde coletiva, também é cirurgiã dentista. Vamos falar sobre os principais desafios da profissão durante esse período de pandemia do coronavírus. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Olá, Rafael. O prazer é todo meu estar aqui com vocês, né? Poder participar dessa iniciativa que é maravilhosa. Nós, profissionais de saúde, ficamos muito felizes quando vemos, né, os cargos, as comissões lá responsáveis pelo nosso cuidado estadual, municipal e tudo, realmente se interessando e tentando trazer informações para a sociedade que está bem aflita nesse momento, né? Então, muito obrigada e espero que nós possamos ajudar de alguma forma com alguma informação que seja satisfatória. Doutora, recentemente o New York Times divulgou um estudo, uma matéria que divulgava um estudo dizendo quais eram as profissões que estavam mais suscetíveis a contrair o Covid-19. Dentre elas estava exatamente a de cirurgião dentista. Por que isso acontece? Fala um pouquinho para a gente. Pois é, né? Dia 31 de dezembro nós tivemos a notícia de um vírus que estava chegando e esse vírus assustando, começando lá na China, veio esse vírus assim, algo invisível. Dia 7 de janeiro a OMS confirmou para nós que havia algo que realmente poderia ter uma grande repercussão a nível mundial e então fomos classificados em fevereiro como uma pandemia, né? A pandemia é quando você tem alguma doença que ela extrapola níveis territoriais e abrange toda a população praticamente. Então, o que estava acontecendo na China, rapidamente houve o alerta aos outros países que começassem a ter seus cuidados, porque iria chegar em todos os locais. E assim foi, né? Nós chegamos, então, em vários países, até que chegou ao Brasil. A revista, ela fala bem claramente sobre nós estarmos no topo das profissões que sofrem a contaminação mais perto, por quê? O cirurgião dentista, ele trabalha diretamente com a face, a proximidade das vias aéreas, que é a forma de contágio. Então, é o que nós temos visto até hoje, né? Cuidado com a mão, evitar lavar as mãos por causa de boca e olho, né? E justamente a nossa área, né? Então, é a boca. Sem contar que nós trabalhamos com aerossol. Então, quando nós estamos trabalhando, nós ainda disseminamos gotículas e tudo isso no ambiente. Então, faz com que a odontologia ela realmente seja a profissão do topo, o que nos deixa assim, numa situação que nós temos que ter um cuidado um pouco maior, talvez. Mas eu queria deixar bem claro, Rafael, que nós sempre tivemos muito cuidado com a biossegurança. Os profissionais de odontologia sempre tiveram esse cuidado. Dificilmente você via algum profissional sem uso de gorro, sem o uso da máscara, né? Nós já tínhamos justamente por causa dessa contaminação que existe. E agora nós vamos ter que redobrar isso de uma forma mais cautelosa para evitar que seja transmitido esse vírus que nós não queremos mais, né? Eu queria entrar nesse assunto com você, no início de março, o Conselho Federal de Odontologia ele publicou uma norma, com recomendações aos profissionais de como proceder durante esse período, enfim, e essa norma inclui até a suspensão das atividades, salvo os casos de urgência e emergência. Como é que está essa restrição hoje? Ela ainda acontece? Já está começando a ser liberado? Quais são os principais cuidados que os profissionais, enfim, devem ter aumentar nesse período, Como é que está esse procedimento? Então, no início de março, nós tivemos, assim, a notícia de que precisaríamos ter atitudes bem severas para evitar que houvesse uma extrapolação no sistema público de saúde, no sistema particular, e nós não conseguíssemos atender a demanda, né? Então, não foi de imediato, houve a restrição social, todos souberam, né? Houve os cuidados, e o conselho ele se manifestou já nos orientando, até porque é o órgão que realmente tem que nos orientar. As primeiras orientações que nós tivemos é que nós deveríamos parar totalmente as nossas atividades devido a esse risco e só atender os casos de urgência e emergência, ou seja, os casos em que houvessem a dor, que o paciente também ele não pode ficar com dor de forma alguma, a odontologia, além da dor, que todo mundo pensa em dor de dente,
mas ela também tem a parte cirúrgica de trauma de face, os hospitais atendem os traumas e quem faz o atendimento é um cirurgião bucomaxilo, então isso tudo, assim, não poderia haver isso, então não tem como nós pararmos, nós somos profissionais de saúde, né? Então, foi determinado que nós haveríamos o atendimento com restrição e com todo o cuidado. A princípio, apenas seria permitido um paciente no horário pela manhã, um paciente no horário à tarde, de emergência, consulta previamente ali, tentando ser avisada, né? Emergência não existe isso prévio, mas de uma certa forma comunicado, não ficaria aberto ao público o consultório. E agora a gente está tentando retornar, mas com bastante cautela, as consultas com espaço bem maior, nós não teremos mais aquela famosa sala de espera nesse momento, em que você conhece o outro, que você conversa, que você tem uma revista para ler, que fica esperando, que era uma coisa bem comum nos dentistas, né? A gente ficar na salinha de espera, isso não pode existir mais, o paciente ele é orientado aí de preferência sozinho, sem acompanhante, a não ser os casos em que há necessidade de um acompanhante, mas fora isso, que nós não tenhamos até esse cuidado de ter nada que demore muito com ele ali. Então, que ele tenha o agendamento certinho, que nós respeitemos o horário de consulta dele para poder não haver atrasos e nada, e que a cada paciente que entrar ou sair, haja uma desinfecção do local, que é uma coisa assim que sempre existiu isso, mas agora nós estamos muito mais cautelosos. Então, é necessário que seja tudo muito limpo. Então, toda aquela bancada, toda aquela coisa que nós fazíamos uma limpeza pela manhã, depois fazia uma tarde das estruturas adjacentes que ficam circundantes ao dentista, agora nós somos obrigados a fazer de uma maneira muito mais... Então, seria como se fosse uma faxina no consultório, né? Cada troca de paciente. Isso leva tempo, leva demanda, então vai fazer com que nós retornemos um pouco mais gradativo, entendeu? E isso em relação ao atendimento de consultório. E existem outros critérios para a gente ter um certo cuidado, né? Certo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do paciente também, né? Também requer cuidados especiais com os pacientes, né? Vocês estão fazendo entrevista pré-consulta, como é que está sendo esse trato com o paciente? Também precisa também usar os EPIs também, os equipamentos de proteção individual, quando também estão no consultório agora também, né? Não é só o doutor que tem que usar, né? Os pacientes também agora estão precisando usar. Inclusive, a gente teve um caso que viralizou essa semana, enfim, um caso lamentável, né? A gente pode dizer assim, de uma paciente que foi fazer uma cirurgia na gengiva e aí, como EPI, ela recebeu 2 sacos de lixo para botar, enfim, na cabeça e usar como avental, né? Uma prática, enfim, lamentável. Quais são os cuidados que os pacientes especificamente têm que ter? Como é que estão tendo esse cuidado no pré-atendimento? Na verdade, em qualquer cirurgia já existia esses cuidados operatórios, né, pré-operatórios, que nós chamamos os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. Para o dentista, sempre houve, nós quando usamos, realmente, nós tentamos evitar a contaminação para nós, porque nós também levamos para nossas casas toda a contaminação, nós temos filhos, temos família, e para o paciente para ter contaminação cruzada. O que nós temos a oferecer? Hoje em dia, então, ele tem que ser aferido, a temperatura era uma coisa que não era comum nós fazíamos a aferição da pressão arterial sempre, né? Mas a temperatura não, então agora já precisa, a partir de 37,2, ou o paciente, ou qualquer um da equipe, porque o dentista não trabalha sozinho. Então, desde já deixar aqui, nós temos auxiliar de saúde bucal, o técnico de saúde bucal, em alguns consultórios tem o próprio protético que trabalha junto, o técnico em prótese. Então, assim, é todo um conjunto, é uma equipe, nós precisamos ter essa equipe, né? E se for um consultório comum, no mínimo, nós temos ali uma recepcionista, uma auxiliar e mais o dentista, então já são 3. Então, precisa ser verificado os cuidados com a equipe primeiramente. A equipe está liberada, está todo mundo bom, nós começamos o atendimento, né? O paciente, ele deverá receber o gorro, né, que é para o cabelo, para poder proteger, e também nós podemos usar o Propé, que é aquela, tipo um negocinho que nós colocamos no pé, é que agora a palavra assim sumiu, mas em TNT. Uma capinha para a cobertura do pé, né?
Então, você vai botar o propé, então o que você veio da rua já protege. Não tem como tirar o sapato, mas você coloca o propé, então está sendo orientado que os pacientes recebam isso. E o avental do paciente, né, que é um avental descartável. Lembrando que todo esse material, ele é descartável. E quando nós fazíamos cirurgias anteriormente ao coronavírus, isso já era utilizado como critério, não tinha como fazer uma cirurgia, embora fosse no consultório, em ambiente de consultório, ambiente ambulatorial, nós precisávamos ter esse cuidado, né? Como tem um centro cirúrgico que a pessoa passa por todo um processo antes de entrar. E agora nós vamos estender todo esse cuidado para qualquer tipo de atendimento, evitando, então, que o paciente se sinta também desprotegido. Mas lembrando que nós temos o isolamento absoluto, que é uma outra coisa que talvez o paciente não conheça tecnicamente, mas é um dique de borracha, um lençol, em que nós colocamos na cavidade e ali a gente consegue, então, só trabalhar em cima do dente, caso seja dentário o caso, só em cima daquele dente, isolando dos demais, e trabalhar também com bombas de sucção, é o que está sendo pedido, não só o sugador, que ele é mais fraquinho, mas utilizar bombas de sucção, então dessa forma eu consigo. A cuspideira, ela está totalmente orientada que ela seja colocada em desuso, embora quase não se use mais, mas ainda há profissionais que têm o hábito da cuspideira, então que o paciente levante para cuspir, que ele tenha a sucção ali, e o óculos de proteção, que é um óculos que o paciente deverá colocar no rosto, tem um óculos para ele e o óculos do profissional. O profissional de saúde, ele continua com todo o equipamento que sempre utilizou, tá? Quando eu digo assim que sempre utilizou, eu digo dos profissionais que realmente têm um compromisso e sabem, às vezes você vai falar, eu já fui em um que não utilizava. Então, em toda a profissão, a gente tem os que seguem as normas e os que fazem um pouco mais de vista grossa, mas nós somos orientados há muito tempo já a ter uma ótima biossegurança. E ele vai utilizar também, hoje em dia, uma coisa que nós não usávamos, que é uma máscara protetora por cima do óculos, então, para nos proteger, né? Para proteger. Então, esse é o cuidado que tem que ter com o paciente, com o profissional. Quanto à recepção, assim, o caso que houve, é lamentável mesmo, que houve essa semana, nós ficamos muito entristecidos e acredito que não porque na mídia tudo é muito rápido, né? Então, assim, às vezes é uma coisa que não é muito, que não é corriqueira e não é para ser e não pode ser, entendeu? Sim. Nós não vemos os pacientes dessa forma e eu te garanto, nós vemos os pacientes como pessoas, como seres humanos. Eu sempre falo muito para os meus alunos, né? Quando eles entrarem, isso não é minha frase, eu li uma vez no hospital e guardei aquilo para mim. Quando vocês estão atendendo alguém, aquela pessoa que está sentada ali, que está deitada ali, ela é o amor de uma outra pessoa. Então, atenda ela lembrando que você precisa devolver o amor para outro alguém. Sempre alguém é um amor de alguém, né? E eu sempre falo isso para eles. Então, acho que o primeiro cuidado que nós temos que ter é pensar assim, eu sentaria nessa cadeira? Eu colocaria a pessoa que eu amo nessa cadeira dessa forma? Meu pai ficaria aqui? Minha mãe ficaria aqui? Meu marido ficaria aqui? Meu filho ficaria aqui? Se eu posso colocar meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe, eu posso colocar meu paciente, que é tão importante quanto esses que eu amo. Tá certo. Queria falar um pouquinho também com você, doutora, sobre o seu trabalho na APAI, né? A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Você é tutora na associação, né? É uma parceria, enfim, com a Universidade de Nova Iguaçu. Explica um pouquinho como é que é esse trabalho feito na APAI, qual é o tipo de público que vocês atendem lá e como é que é feito esse trabalho. A APAI, assim, ela entrou na minha vida de uma forma, foi até engraçada. Eu sou filha de educadores, né? Eu tenho o maior orgulho, os meus pais são educadores, são pessoas que me ensinaram que a educação é a única coisa que transforma a vida de alguém. Não existe outro meio, tem que ser pela educação. E eu resolvi ser dentista, mas eu, desde pequena, falava que eu seria professora. Então, veio aquela dúvida, eu quero ser dentista, mas eu quero ser professora. E ainda bem que eu consegui conciliar essas duas coisas. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa profissionalmente totalmente realizada. Eu consigo ser dentista, que é o que eu amo, a arte da odontologia, e consigo fazer da educação uma maneira de eu
mostrar o que é odontologia. E o meu primeiro, assim que eu terminei o mestrado, não é muito fácil conseguir entrar, tem o lance de equipe e tudo. Eu não fiz no Rio de Janeiro, eu fiz o mestrado na Unicamp, em São Paulo, então depois eu morava no Rio, e um pouquinho de dificuldade, e um dia surgiu a oportunidade de conseguir entrar na faculdade como tutora da PAI. Foi assim que eu entrei em 2015. Eu não havia trabalhado com crianças especiais, eu não sou especialista, existe a especialidade, tá? Nesses pacientes com necessidades especiais. Eu amo a especialidade, mas não sou especialista, então eu converso com os meus amigos que são, pegando orientações. Mas eu fui para poder fazer a tutoria, receber os alunos que vão lá conhecer o trabalho. E chegando lá, a PAI de Nova Iguaçu é uma estrutura admirável. Ela atende, atualmente são 68, se eu não me engano, alunos sócios da PAI, né, que participam, fora os que vão apenas para tratamento. Os 68 vão como escola. Ela funciona também como uma escola para eles, uma escola secular. E lá a gente faz, então, o atendimento básico, ele é um atendimento que é mantido pela universidade, que eu represento, a Universidade de Nova Iguaçu, que tem feito um grande trabalho na comunidade, através da odontologia, através de outros cursos, mas eu vou falar com propriedade do curso que eu trabalho, que é a odontologia, né? Então, nós conseguimos atender esses pacientes, são todos, a faculdade, ela promove todo o material e ela me dá a total liberdade de eu escolher, mandar a lista do que eu quero, do que eu preciso, não há restrição nenhuma. Isso é muito bom, não precisar a licitação, nada disso. Eu preciso disso e eles me ajudam lá. E então eu entrei lá, conheci as crianças, tem dia que eu consigo sair totalmente muito feliz de ter feito o que eu planejava. Tem dia que não dá para fazer nada daquilo que você planejava, às vezes você vai só escutar, vai só atender. Os pacientes especiais, na verdade, todo dia são uma surpresa, mas é uma coisa assim que me engrandece demais ter essa oportunidade. Eu me sinto uma pessoa lisonjeada, uma pessoa assim que eu diria privilegiada de ter tido a oportunidade de trabalhar com eles. Lá nós atendemos de 0 meses, né? Até o nosso mais antigo tem 58 anos de idade. Então, assim, é uma coisa que uma hora você está com uma criança, daqui a pouco você está com outra, e daqui a pouco você está com um adulto, mas que tem uma limitação, às vezes. Então, aquele adulto, às vezes, ele é mais infantil do que a criança que você está atendendo. Então, é todo dia como que eu diria, é uma surpresa, é um desafio, né? Diariamente, é um desafio. E as pessoas deveriam conhecer um pouquinho os trabalhos da PAI, porque eu não conhecia, eu só escutava, ouvia falar, achava que era algo assim, o que será? E quando eu conheci de perto, eu posso te dizer assim, especiais nem são eles que estão lá, as crianças, os adultos que estão, especiais são aqueles pais que vieram ao mundo, né, com uma missão de cuidar de alguém que tem limitação, porque o paciente especial, ele é alguém que tem alguma limitação, ele pode ter uma limitação física, ele pode ter uma limitação intelectual, mas é uma limitação para ele, e às vezes ele nem sabe qual é essa limitação, mas ele não tem uma conscientização do que ele é limitado, ele não sabe. Mas o pai sabe da limitação, o acompanhante sabe. Então, às vezes, a carga é muito sofrida, porque ele, às vezes, se sente culpado, às vezes ele acha que foi ele que geneticamente ocasionou aquilo ali. Então, muitas das vezes, eu chego lá bem naquele dia, eu escuto alguma história, eu não saio tão bem, então eu tenho trabalhado muito o meu psicológico, mas não tem como. Quando você escolhe fazer um trabalho desse, ou você resolve se envolver, ou então você vai ser só mais um e não vai fazer a diferença. E o que eu pretendo não é nem transformar sorrisos, porque isso é muito limitado, mas é pelo menos dar um alívio da dor e saber que tem um pai ali, que tem alguém que pode escutar, que pode estar ali presente para eles, né? Até porque a oferta para o tratamento dessas pessoas ela é muito limitada, né? Não só aqui no estado, mas, enfim, no país inteiro. É difícil encontrar tratamento, né? Às vezes, quando encontra, é muito caro também, né? Enfim, realmente é um trabalho muito importante que a PAI realiza.
que você falasse um pouquinho sobre os tratamentos, assim, especializados para esse público, né? A gente sabe que os especiais, eles têm até 2 vezes mais chances, enfim, de contrair um tipo de patologia por terem essa especificidade, né? Quando comparados com pessoas normais. Quais são os cuidados específicos que devem ter? E principalmente falando do cuidado com a boca também, né, doutora? Normalmente os pais, os acompanhantes focam, assim, né, na principal motivação, enfim, focam no atendimento principal, na necessidade principal, né, e acabam esquecendo da parte bucal, né, acaba ficando em segundo plano. E aí pode ser um grave erro aí, né? Qual a importância de ter esse cuidado bucal também acompanhando ali periodicamente? Na verdade, né, dependendo até da patologia que eles têm, grandes patologias, elas envolvem problemas bucais. Então, aí já nasce já com algumas deficiências bucais, como fendas oroparotinas e coisas assim, lábios leporinos, que são realidades e são problemas de saúde pública mesmo, que nós já conhecemos. Sim. Então, no Brasil e acho que mundialmente, nós temos uma deficiência, assim, no atendimento a esses pacientes. Primeiramente, porque nós temos um número pequeno de especialistas. Eu mesmo estou falando, eu trabalho na área e não sou especialista. Então, assim, se algum especialista estiver me ouvindo, me desculpe se eu falar alguma coisa que esteja fora, mas eu estou falando de experiência, não estou falando muito da Sim, técnica ali aprendida, né? E o que acontece, assim, cada paciente, ele precisa ser avaliado individualmente. Então, é o primeiro passo. Existe toda uma anamnese, um prontuário que nós desenvolvemos junto com o médico, fonoaudiólogo, o psicólogo, precisa haver essa interação. Não adianta eu querer olhar só a boca, aquele paciente não é só a boca, aliás, em nenhum lugar, mas especificamente no atendimento especial você precisa ver isso. Então, você precisa ver as interações medicamentosas, que eles fazem bastante, a maioria faz uso de medicamentos diariamente, e você precisa ver se aquela medicação naquele momento, às vezes você observa que não está respondendo, porque no dentista ele vai semanalmente, mas ao médico ele não vai semanalmente, então ele vai em uma consulta mensal ou então trimestral. Então, às vezes a gente consegue, olha, esse paciente está um pouco mais agitado, talvez tenha que mexer um pouquinho na medicação, ele não está mais deixando eu fazer alguma coisa, ele não quer mais que eu toque. Então, a gente tem esse cuidado. O trabalho com a fono é um trabalho fundamental, e nós precisamos ter uma grande parceria com os fonos e o psicólogo, sem dúvida alguma, para poder estar ali dando todo o amparo para esse paciente. Eu acredito que, assim, que deveriam haver políticas públicas mais voltadas para esse lado. Eu acho que nós não temos ainda políticas públicas suficientes e nós precisamos realmente que haja um olhar diferenciado, porque é muito bom, é muito fácil chegar numa época de campanha e tudo, e você vê alguém falando de um paciente especial, pegando uma criança no colo e tudo, mas depois acabando isso, e aqueles pais ficam no sofrimento, nós não temos muito o que ofertar, a maioria deles, quando tem um grau maior, eles necessitam que sejam feitos a nível hospitalar, não dá para fazer no consultório, porque você precisa sedar esse paciente, e a sedação a nível de consultório, ela corre certos riscos, então você precisa ter um ambiente seguro, que seria o ambiente hospitalar. Então, nós realmente precisamos que haja um olhar melhor para os pacientes. Eu sinto que não só na odontologia, mas como em tudo, né? Acho que nós temos avançado bastante, eu fico feliz porque nós estamos avançando, mas nós ainda temos muito para avançar, nós podemos ainda, não podemos dizer que já está bom, não está bom, ainda não, ainda falta bastante coisa. E eu acredito nisso, se eu não acreditar, eu fico sem ter por que lutar. Então, eu realmente sou uma sonhadora, tenho as minhas utopias e acho que nós vamos chegar lá, uma hora, né? Talvez eu nem veja, talvez eu não veja, mas quem sabe meus netos verão e já vai ser bom, né? Tomara, doutora. Para quem quer conhecer mais esse trabalho da PAI, quer contribuir, enfim, quer se associar, como é que faz? Quais os canais devem procurar? Como é que faz para poder, enfim, poder estar ajudando, contribuindo também? A PAI, assim, quem quiser, em qualquer lugar do Brasil, nós temos uma PAI, né? Se vocês olharem, todos os municípios praticamente têm. Então, acho que vale muito a pena você, se achar que deve, procurar ir lá. Elas são sempre receptivas às visitas.
você pode fazer uma contribuição, o valor ele é de R$ 10 a 100, a 1.000, o que você puder. Eu acho que o importante não é o valor, é realmente o seu compromisso ali mensal de manter, porque eles vão contar com isso, e o desejo do coração de poder realmente ajudar. Existem outras instituições também, não só a PAI, eu estou falando da PAI porque é que eu conheço, então eu posso falar porque eu vejo o que é investido, o que é dado lá realmente ser investido, né? As crianças recebem alimentação, café da manhã, elas recebem o almoço, recebem o lanche da tarde. E muitas daquelas crianças, às vezes, não teria essa alimentação em casa, entendeu? Então, ali ela já consegue fazer. Então, quem quiser, quem puder, vale muito a pena. É uma contribuição que você vai fazer assim, que você não vai pegar apenas uma pessoa, mas você vai atingir milhares de pessoas e às vezes R$ 10, R$ 20, que seria gastar com alguma coisa banal, mas simples, você poderia utilizar naquilo ali. Uma coisa também que eu não comentei, Rafael, é que nós temos que ter o cuidado, eu não sei, principalmente com a parte bucal desses pacientes, né? Então, lá na APAI, o que que nós fazemos? Eles recebem a escovação supervisionada. Como eles fazem essas alimentações, nós temos o escovódromo, os alunos, quando vão para lá, uma das atividades dele, eles não fazem atendimento, não tem como o aluno entrar e já fazer uma restauração, uma extração, até porque o paciente confia em mim, no caso, né? Estou lá diariamente com ele, diariamente, não, semanalmente, mas é em mim que eles querem. Então, o aluno ele vai para poder aprender, ver a realidade, como é que é, e eles ficam responsáveis pela escovação supervisionada. Então, a instituição, ela mantém as escovas para eles, o dentifrício, né, que é a pasta de dente, o colutório, que é o enxaguante, né, nós fazemos isso, eles fazem todo dia. E o mais engraçado é que se algum dia chegar lá e não tiver, acontecer alguma coisa, eles vêm correndo. Tia, por que nós não vamos escovar dente? A gente tem que escovar o dente e tem que fazer. E a limitação física, ela é grande. Então, eles não têm um controle motor muito bom. Então, quando eles escovam, na verdade, eles escovam rápido e nem sempre o que nós queremos numa escovação eficiente é que remova a placa bacteriana, né? Que a gente, na verdade, desorganize essa placa. Então, às vezes, eles não conseguem. Então, a gente fazendo a supervisionada, nós também orientamos os pais lá. As consultas são sempre acompanhadas, sempre o pai tem que estar presente, o pai, o responsável, no caso, eles não são atendidos sozinhos, e nós estamos sempre orientando. Quando nós notamos que a escovação está bem deficitária, nós chamamos novamente o pai, olha, mandamos bilhetinho e existe os cuidados, são coisas assim que nós tentamos para poder manter uma saúde bucal. Porque todo mundo sabe, né? É a frase bem característica que a saúde começa pela boca. É uma frase que veio e ficou. Só que eu acho que ela veio e ficou e nós esquecemos. Nós só colocamos a frase como algo assim, mas às vezes a gente não tem tanto o cuidado e muitas das doenças poderiam ser evitadas se nós tivéssemos um cuidado maior com a nossa saúde bucal. Com certeza. E nesse período de pandemia, como é que está sendo feito esse tratamento? Está sendo feito visitas em casa? Como é que está acontecendo? Está suspenso por enquanto? Enfim, é mais o contato com os pais para uma orientação online com os pais? Como é que está sendo feito esse tratamento durante esse período de pandemia? Durante a pandemia, então, a instituição ela está fechada, está aberta apenas para são as pessoas que trabalham lá internamente e está tendo lá o atendimento psicológico com hora marcada, tudo certinho, que aí são os pacientes bem maiores, o tempo e tudo, e o atendimento médico. O odontológico, de acordo com a própria orientação do conselho, então nós paramos o atendimento odontológico, não está sendo feito nada de atendimento. Acredito que quando retornarem às aulas, aí nós vamos retornar também com alguns critérios diferenciados. Embora lá nós já fazíamos um atendimento com um tempo maior, porque exigia mesmo, mas agora vai ter que ser um pouquinho maior ainda, né? Vamos ter que parar tudo e começar então, mas nós esperamos voltar em breve a esse atendimento. A escovação, a gente também não vai poder mais fazer da forma que era feita, porque fazia praticamente aquela fila, e eles iam, e ali eles se tocam, e eles brincam, e quando você vê, você não pode piscar, porque se você piscar, um pega a escova do outro, então você imagina a loucura que é, né? Então, isso também é uma coisa agora, né? É uma coisa que a gente vai ter que pensar, talvez pegar um por um na sala e retornar com ele.
Nós estamos pensando, na verdade, desde que começou tudo isso, eu acho que os profissionais de saúde não conseguem nem mais dormir, porque todo dia a gente tem que pensar no que vai fazer, no que nós vamos mudar, Imagino. o que nós podemos melhorar, o que já era bom. E lembrar que o vírus ele veio agora dessa forma assim bem assustadora, mas nós já passamos por outras pandemias também, né? Nós conseguimos sair disso, inclusive assim na odontologia já há algum tempo atrás, eu na época estava na faculdade ainda, mas quando veio o HIV foi um vírus assim que os dentistas tinham pavor de pensar em atender qualquer pessoa. Porque se você parar para pensar, quase todo mundo, quando faz algum procedimento, uma raspagem, uma exodontia, Uhum. tem sangue. Então, É você isso aí. imagina, veio o vírus que era do sangue. É a segunda vez, praticamente, que os dentistas enfrentam um grande problema e que nós ficamos, assim, bem, às vezes, um pouco assustados, talvez, né? Com a Uhum. repercussão desse vírus. Mas vamos conseguir, estamos conseguindo. Tá certo, doutora. Bom, a gente está se caminhando para o final do nosso programa. Antes de me despedir, doutora, eu queria que você deixasse uma mensagem, enfim, para os seus pacientes, enfim, para quem está em casa, da responsabilidade que tem que ter, né? Enfim, quando procurar um profissional, quando ir a uma consulta, da importância do isolamento social, enfim, o que você pode falar para as pessoas, você como médico, como professora, qual a mensagem que você pode deixar para a gente? Eu queria, primeiramente, agradecer, né, mais uma vez a vocês por essa oportunidade e dizer que, assim, quero deixar uma mensagem aqui muito especial para os meus alunos, que eu acredito que alguns irão assistir, e deixar também para os meus colegas todos, né, dizer que eu considero que nós não estávamos preparados, nós estávamos preparados para chegar onde nós chegamos. Foi uma coisa muito repentina. Nós dormimos e no outro dia nós acordamos e você já não podia mais sair de casa, você já não podia mais tocar em ninguém, você não podia abraçar a pessoa, você não podia ver seu avô, você não podia ver sua avó. Foi tudo muito rápido. E isso mexe não só com a nossa rotina, com o nosso cotidiano, mas mexe principalmente com a nossa saúde mental. Então, eu acho que nós, assim, temos que ter o cuidado nesse momento de tentarmos procurar outras coisas, entender que é uma fase realmente que não é fácil, mas não é fácil para ninguém, mas que nós vamos passar. Eu acho que nós estamos no meio dessa tempestade, estão todos na mesma tempestade, talvez em barcos diferentes, alguns numa canoa, outros no iate, cada um da sua forma, né? Quando eu vejo que é fácil eu falar em isolamento social, quando eu tenho uma internet disponível, eu tenho uma ótima televisão e eu consigo ficar em casa, eu tenho que comer. Quando eu penso numa criança que às vezes eu assisto lá, que ela não tem essa internet, ela não tem uma televisão boa, então aí eu vou falar o quê para essa mãe? Nossa, segura seu filho aí em casa e não deixa ele sair de jeito nenhum, entendeu? Quando a alegria dele era ir na rua. Então, a gente tem que ter também o cuidado de não sair por aí criticando todo mundo. Porque às vezes eu vejo muito isso nas redes sociais. Ah, fica em casa, você não está em casa, você está... Nós não conhecemos o problema, a necessidade daquela pessoa. Então, a minha mensagem é que nós sejamos menos críticos com os outros e tentamos olhar as pessoas como se fôssemos nós mesmos. Tentar colocar o nosso olhar, um olhar diferenciado, um olhar de amor por quem está ali naquela situação. Eu não acredito que ninguém corra o risco, se exponha e queira simplesmente porque não pensou. Geralmente as pessoas têm a necessidade própria de fazer determinada coisa e quando ela faz, vai para a mídia, as pessoas falando, criticando, fazendo várias coisas assim que incomodam. Também acredito que não só com a população, mas os próprios, eu fico imaginando um artista, como é que é, uma pessoa igual vocês que trabalham no meio público, né? E que as pessoas cobram mais ainda, então não pode fazer nada, que tudo é alvo de crítica, sempre tem alguém para falar mal. Então, eu acho que nós possamos sair dessa pandemia entendendo que vem um vírusinho, né, invisível, para nos mostrar que ele não escolhe raça, ele não escolhe, nem existe raça, né? Isso é um absurdo a gente falar raça. Ele não escolhe o ser humano que ele vai definir quem vai ser. E nós vimos aí tanto o mais pobre quanto o milionário não conseguir vencer e também o mais pobre e o milionário conseguir vencer. Então, que nós possamos aprender isso, que a nossa vida ela pode ser muito rápida e muito curta. E acho que nós temos que deixar uma marca enquanto nós estivermos aqui. Que o amanhã a gente não sabe, ele só realmente cabe a Deus, e é Deus que vai
determinar o amanhã de cada um, né? E confiar em Deus, tentar fazer a nossa parte, ficar em casa, lavar bem as mãos. Vamos deixar para beijar depois. Eu sou super beijoqueira, amo beijar as pessoas que eu gosto, abraçar. Eu tô doida para fazer isso, tô doida para ir numa festa que eu também gosto. Mas vai vir a hora certa de fazer isso, e quando vier, nós vamos estar mais seguros, mais protegidos por nós e por todos que nós amamos, né? Tá certo, doutora. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a sua participação conosco e te parabenizar pelo teu trabalho inclusivo que você faz, que você realiza. Acho que é de fundamental importância para toda a sociedade, tá? Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigada. Lembrando que se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, basta você nos procurar no nosso canal no YouTube ou sintonizar o canal 15.2 da sua TV digital. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. TV Alerj, o canal do povo.